Olá, meus queridos e queridas, meus amados, meus encantos. Eu já vou atender um questionamento da Odete Cristina, lá de Olinda. É uma seguidora do canal. A Odete me fez essa pergunta antes da posse do presidente Lula. E ela me perguntou o seguinte: Marluce, o que você acha desse povo que está em frente dos quartéis até hoje? Esses crentes não têm pastor? Bom, minha querida Odete, não é só crente que estava, né? Porque parece que eles já começaram a desarmar as coisas que estavam em frente aos quartéis. Não é só crente que estava lá, tinha de todas as religiões, sabe? Engana-se quem acha que é só o crente que é contra o governo Lula, né? E a favor do antigo presidente. Não, tem gente de todas as religiões e tem até ateus. Tudo bem que a gente sabe que a grande maioria é da religião evangélica porque houve aí uma manipulação da fé, né? Foi feito uma espécie de um curral eleitoral. Mas também tem crentes, né, que não são evangélicos, que não apoiavam o antigo presidente e que apoiam o presidente Lula. Então eu acho assim que a gente não pode generalizar, sabe? A generalização é muito perigosa. As pessoas podem cometer injustiças. Mas uma coisa me chamou a atenção na sua pergunta. Essa relação de fiel e líder religioso, pastor e, no caso, né, dos evangélicos que você coloca como crente, pastor e evangélicos. Eu não acredito em liderança religiosa. Sinceramente, eu não acredito, sabe? Eu não daria certo como católica, por exemplo, apesar de ter estudado em escola de freira a minha vida toda, porque eu não confesso para padre, sabe? Eu, para mim, um bom psicólogo e até mesmo eu diante do meu espelho, dou mais resultado do que um outro religioso opinando sobre a minha vida. Eu acredito, talvez pela minha formação religiosa, que eu sou espírita, já falei a esse respeito, eu não faria, sabe? Mas respeito quem faz. Eu respeito quem faz. Eu não sou ovelha. Eu não quero ser ovelha. Eu sou ser humano, sabe? E outro ser humano dar opinião a meu respeito só se eu for pedir a opinião dele, né? Ainda mais castigo, penitência, essas coisas não cabem muito, sabe, na minha forma de ver a vida. Respeito quem pensa ao contrário de mim, mas eu não, para mim, não, não cai a ficha. Outra coisa que você fala e que me chamou a atenção: crente. Primeiro você tem que ver o que é crente. Crente é aquele que crê, tá? Eu sou crente, porque eu sou crente em Deus. Eu creio em Deus. Então existe o crente espírita, existe o crente católico, existe o crente evangélico, existe o crente budista, existe o crente umbandista. Crente é aquele que crê. Agora, existe a crença disfuncional e existe a crença funcional. Qual que é a diferença entre elas, essas duas crenças? A crença disfuncional, ela não tem sentido. É aquela crença que você busca como resposta para tudo. Por exemplo, as fake news. Esse grupo que ficava na frente dos quartéis, a crença dele era disfuncional, porque eles acreditavam em fake news.
Chegava um, falava uma coisa, eles acreditavam. Chegava outro, falava outra coisa, eles acreditavam. Eles acreditavam que botando o celular na cabeça ia mandar coisa para o ET e o ET vinha fazer alguma coisa, entendeu? Quer dizer, não existe uma função, não existe uma lógica. E essa crença disfuncional é aquele que acredita em tudo que uma outra pessoa fala, não questiona, não busca. O que a gente chama dentro da Igreja Católica de carola, né? O que a gente chama dentro do Espiritismo de chato. Não tenho outra explicação para falar, é chato mesmo, entendeu? Sabe, existe espírita chato e como tem, Odete, você não tem ideia de como tem espírita chato. Em todas as religiões tem, né? Existem tipos de crença também, sabe, Odete? Existe a crença hereditária, que é aquela crença que é de tradição, é aquela crença de família, entendeu? Eu, por exemplo, em relação ao PT, a minha crença em relação ao PT era hereditária. Vinha de família. A minha família toda foi, né? Hoje não é mais, mas de pecuaristas. Então, por serem pecuaristas capitalistas, né? A grande maioria, não são todos, mas a grande maioria sim. A gente achava que PT era comunista. Tanto que a primeira vez que eu votei no Lula foi agora, quando o antigo presidente me convenceu de que o Lula era a melhor saída para o país, né? Então eu tive que romper com uma crença hereditária que eu tinha, que passou de pai para filho, entendeu? Veio passando. A gente acredita, os nossos filhos acreditam naquilo que a gente fala para eles. Só quando eles atingem um pouquinho de maturidade que eles começam a questionar, né? E aí eles podem ver que a gente não tem tanta razão assim, né? E vai formando a sua opinião. Outra crença que existe é a crença social. Essa crença social é a crença que a mídia influencia, a sociedade influencia. Por exemplo, gordo. Existe uma crença social a respeito da gordura, de acordo com a cultura do país. Existem países em que mulheres gordas são as mais cobiçadas. E existem outros países em que a mulher gorda é desprezada, é uma mulher desprezível, é feia, entendeu? Então, as crenças sociais é aquela que a sociedade impõe, né? E também existe a crença pessoal. Qual que é a crença pessoal? Para mim, é a que mais vale. É aquela que é construída com a vivência. É construída com a sua aprendizagem, com seus acertos, com os seus erros. Então, você vai construindo a sua forma de ser, de pensar e de agir. Então, a partir desse momento, dessa coisa, a gente vê que, nessa análise, a gente vê que lá na frente dos quartéis não tinha só crente. Tinha um monte de gente que tinha crenças disfuncionais e crenças sociais e hereditárias. Mas crença pessoal, acho que não tinha não. E vou aproveitar aqui para mandar beijinhos. Beijinhos para Kelly Chaves, da Ilha de Marajó, para Jaci Araújo, para Marli Vieira Alberto, beijinho para João Martiniano, para Lívia Marlene Araújo, para Luísa Pina, para Maria Neves de Rolândia, lá no Paraná, e para Alice Bonfim, do interior do Espírito Santo.